ver se realmente eles conseguiram ler o Evangelho de João. Começando então, falando do livro de João, eu preciso cumprimentar o João. João, tudo bem contigo, João? Tudo bem. Tudo bem? Tu está certo da tua decisão, João? Sim, estou certo. Diante das testemunhas presentes, João, você está certo? Peraí. Tu está certo da tua decisão? Sim. Sim. Então, o que diz lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12? Como Jesus chama a si mesmo? Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Amém. E no mesmo Evangelho, no capítulo 8, verso 12, o que acontece aos que seguem Jesus? Nunca andarás na escuridão e terá a luz da vida. Lindo. Gostei da tua decisão. Parabéns, Juju. Micaela, tudo bem com você, Micaela? Sim, Você está certo da sua decisão? com certeza. Diante daquilo que foi dito nesse pacto que vocês fizeram, você está certa disso? Sim. Então, baseado no Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 20. Quem não gosta da luz, o que ele diz? Os que fazem o mal, Isso. No mesmo Evangelho, no capítulo 6, o verso 35. Como Jesus chama a si mesmo? pão da vida. Isso aí, muito bom. Você está certa da sua decisão. Emily, tudo bem com você, Emily? Sim. Está muito emocionada, Emily? Está certo do que você... Está certo do que você quer nessa noite? Com certeza. Diante da testemunha, você está certa disso? Sim. Pois bem, o que está escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 35. O que acontece aos que creem em Jesus? Nunca mais terá fome nem sede. Aleluia, eu creio isso. Maravilhoso. No mesmo Evangelho, lá no capítulo 11, o verso 25. Como Jesus chama a si mesmo? Ressurreição e vida. Aleluia. Eu creio nessa mulher. Maravilhoso. Dona Daiana, tudo bem com a senhora, Dona Daiana? Sim. Você está certo da tua decisão que tomou nessa noite? Sim. Então, diante disso, o que diz lá no Evangelho de João, no capítulo 8, verso 36? Se alguém é escravo do pecado, quem pode libertá-lo? O Filho Jesus. Amém. No mesmo Evangelho, no capítulo 3, verso 36, o que permanece sobre aquele que não crê no Filho de Deus? Condenação, castigo de Deus. Amém. Dona Creia, tudo bem com a senhora, Dona Creia? Tudo bem. Está certa da sua decisão? Sim. Diante da testemunha que aqui estão te vendo. Então, como diz lá no livro do Evangelho de João, no capítulo 3, verso 18, o que não crê, só depois da morte será julgado, ou já está debaixo da condenação. Já está debaixo da condenação. No mesmo Evangelho, no capítulo 3, verso 18, o que acontece aos que creem em Cristo? Não é julgado por Deus. Luísa, tudo bem com você, Lu? Sim. Você está certa da sua decisão? Sim. Você está convicto do que tu vai fazer agora? Sim. Então, pois bem, Luísa, o que está escrito lá no livro de João, no capítulo 3, verso 16? Apesar de irado contra o pecado, o que Deus sente pelos pecadores? Amor. No mesmo Evangelho, no capítulo 3 ainda, a parte B do verso 16, o que fez Deus, o Pai, como prova maior do seu amor para com os homens? Deu seu filho unigênito para morrer na cruz. Amém. Lindo. Maria, tudo bem com você, Maria? Sim, Você está certa da sua decisão, Maria? claro. Diante das testemunhas que te assistem? Sim ou não? Sim, Pois bem, no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 17, quando o Pai mandou Cristo ao mundo, foi para julgar você? não. Pois bem, no mesmo Evangelho, no João 3,17 ainda, a parte B, o que ele queria fazer com você então? Me salvar. Amém. Maravilhoso. Sofia Araújo, tudo bem com você, Sofia? Sim. Você está certa da sua decisão, Sofia? Sim. Diante da testemunha que te assiste? Sim, Então, pois bem, no livro de João, capítulo 3, verso 16, Deus, o Pai, deu seu Filho para morrer em seu lugar, para que você, crendo, Tenha vida eterna. amém. No mesmo Evangelho, João 3,36, ele diz assim, ó, quem pode ter a vida eterna? Aquele que no Filho crê. Amém. Sofia Amorim, tudo
Tudo bem com você, Sofia? Tudo. Você está certa da tua decisão? Com certeza. Diante das testemunhas que eu estou te vendo aqui, você está certa disso? Sim. Pois bem, no livro do Evangelho de João, no capítulo 3, verso 36, para que você receba a vida eterna, o que precisa fazer? Crer. Amém. No mesmo Evangelho, no João, capítulo 6, verso 37, se você chegar a Jesus, será que ele lançará fora? Não, pois todo aquele que o Pai lhe entregou, ele afirmou que jamais o lançaria fora. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Isabela, tudo bem com você, Isabela? Tudo. Você está certa da sua decisão? Com certeza. Diante das testemunhas que aqui te assiste, tem certeza disso? Pois bem, no livro do Evangelho de João, no capítulo 1, verso 34, qual é a afirmação de João Batista acerca de Jesus? Filho de Deus. Muito bem. No mesmo Evangelho, no capítulo 4, verso 39, muitas samaritanas creram em Jesus por causa do testemunho de quem? Pelo testemunho da mulher samaritana. Amém. Aleluia. Diante disso aqui, nós vamos entrar numa nova etapa, pessoal, né? Enquanto o Isaú, toca o hino aí, pra você ter... alguém vai cantar? Ou tu mesmo pode? Oi? Então, de casamento vai estar uma palavra feia, mas eu não acho bonito falar, que não é no nosso interesse. Quando a pessoa faz isso, uma vez ele se batizando, em ato público, diante de testemunhas, diante de Deus que está aqui presente, diante do diabo que está do lado de fora, diante de todas as testemunhas que estão declarando o que eles vão ler agora. Então eu queria que você prestasse atenção, por favor, Pai. Salve a todos na paz do Senhor. Amém. Tenham sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e batizados sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decidimos, unânimes como corpo em Cristo, firmar solene e alegremente na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto. Comprometemos-nos a auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propaganda do Evangelho em todas as nações. Amém? Amém. Comprometemos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo o mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e ser diligentes no trabalho secular, evitar a detração, a difamação e a ira, sempre e em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Amém? Amém! Além disso, comprometemos a ter cuidado uns dos outros e lembrarmos uns dos outros nas orações, ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Amém? Amém! Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos dessa localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o Espírito deste Pai. Amém? Amém! O Senhor nos abençoe e nos proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Amém! Você se compromete em obedecer? Sim ou não? Sim. Você se compromete em obedecer às ordens da igreja? Sim. Segundo essa tua confissão, e a ordem
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Promete obedecer, servir e servir o Senhor Jesus todos os dias? Sim. Obedecendo a sua palavra e os seus mandamentos? Sim. Daiane, nós, como ministro do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai dar certo, Todos os dias, obedecendo os seus mandamentos e a sua palavra, nós, como ministro do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obedecendo as suas palavras e os seus mandamentos, Sofia, nós, como ministro do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus! E você está disposta a seguir a Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim. Então, diante da sua declaração, nós, como ministro do Evangelho, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.